O filho de Elson, Luciano, o abandonou durante seu período mais vulnerável. Anos depois, ele ficou chocado ao descobrir que seu filho estava entre os moradores de rua que ele ajudava. Elson disse a Luciano que se eles trabalhassem juntos, poderiam melhorar as coisas, e Luciano poderia conseguir um emprego de meio período, enquanto Elson trabalharia em 2 turnos e assim salvariam a casa deles. Infelizmente, a vida não foi boa nem fácil para o pai solteiro. Os últimos anos foram os mais difíceis e ele estava prestes a perder a casa que tanto trabalhou para conseguir. Luciano já tinha 18 anos e poderia começar a ajudar, em vez de ficar em casa jogando videogame. Mas Luciano disse que a casa não era problema dele. Elson retrucou: "Ah, é? Onde exatamente você vai morar se perdermos esta casa?" Luciano revirou os olhos e disse: "Você é o pai aqui, você tem que descobrir. Ainda estou no ensino médio, não é minha responsabilidade." Elson disse a ele que trabalhava desde os 15 anos e forneceu tudo para ele nos últimos 18 anos, inclusive aquele videogame. Agora era hora dele ser adulto e trabalhar pelo que tinha e pelo que queria ter. Ele não queria que seu filho trabalhasse tanto quanto ele trabalhou, mas a economia estava difícil e um salário mínimo mal dava para sustentar uma pessoa. No entanto, o jovem de 18 anos perdeu a paciência. Ele jogou o controle do videogame no chão, pegou sua mochila e saiu furioso do quarto, dizendo que ia embora. Elson gritou, dizendo que ele não poderia ir embora, mas Luciano disse que já que ele era adulto, poderia fazer o que quisesse. Elson disse que ele havia entendido errado, afinal, a casa seria dele mesmo. Luciano franziu os lábios, ergueu o queixo e saiu. Elson fechou os olhos e esfregou a testa. Ele tentaria fazer com que seu filho entendesse melhor as coisas quando ele voltasse. No entanto, Luciano ficou ausente por vários dias e, em algum momento, Elson voltou de seu turno duplo no trabalho e descobriu que a maioria das coisas do adolescente haviam desaparecido, incluindo seu videogame e suas roupas. Elson tentou entrar em contato com alguns amigos de seu filho, mas ninguém lhe contou nada sobre o garoto. A polícia acabou não fazendo nada, porque Luciano já tinha 18 anos. Porém, o pai descobriu mais tarde que seu filho havia abandonado a escola e o diretor não pôde impedi-lo, porque Luciano não precisava mais da permissão dos pais para nada. Elson chorou muito naquela noite, pensando em todas as coisas que poderia ter feito diferente por seu filho. Ele se preocupava com o garoto que ele havia tentado criar. Quando criança, Luciano era aventureiro e curioso sobre a vida, mas sua adolescência foi difícil. Seus amigos não eram a melhor influência e Elson teve que trabalhar ainda mais horas à medida que a economia piorava. Elson sentiu como se tivesse falhado em tudo. Depois que a mãe de Luciano desapareceu, ele pensou que poderia fazer as coisas sozinho. Talvez esse tenha sido seu primeiro erro. Talvez ele devesse ter se casado com uma mulher adorável que pudesse ser uma figura materna para seu filho. Mas era inútil pensar mais coisas, porque o estrago estava feito. Seu filho havia abandonado o ensino médio e Elson não tinha ideia de onde ele estava. Além disso, Elson provavelmente
perderia a casa. O pagamento da hipoteca estava atrasado. O dinheiro estava sendo utilizado para a compra de comida, conserto de carro e tênis novos para Luciano usar no treino de futebol. A única coisa boa de passar por momentos difíceis é que eles ensinam muito sobre você mesmo. Algumas semanas depois, o banco tomou a casa de Elson. Ele ficou algumas noites em seu carro, na casa de um amigo, em alguns abrigos, enquanto fazia entrevistas para empregos melhores. E finalmente algo aconteceu. Uma carreira na construção era muito melhor do que o salário por hora numa fábrica de conservas. Por isso, ele começou imediatamente. Aprendeu o máximo que pôde. Ofereceu-se para ajudar todos os seus colegas e acrescentou cada vez mais horas à sua agenda. Elson levantou o suficiente para alugar um apartamento e começou a economizar. Os preços das casas subiram insanamente em seu antigo bairro, mas ele encontrou uma casa nova e menor. Seu crédito era péssimo, mas de alguma forma ele conseguiu uma hipoteca novamente e pagou tudo em poucos anos. Ele perdeu a esperança de que Luciano voltasse ou se comunicasse com o passar do tempo. Nenhum de seus amigos na cidade sabia para onde ele tinha ido, mas Elson esperava que seu filho tivesse pelo menos um emprego para não cair na tentação de dinheiro fácil. Depois de quitar a casa, Elson decidiu realizar seu sonho de infância e abrir um pequeno cinema na cidade. A maioria das pessoas tinha que ir à cidade a meia hora de distância quando queria ver um filme, e ele queria dar algo às pessoas. Não era um grande local de entretenimento. Nunca haveria grandes estreias de filme lá, mas as pessoas adoravam. Ele tinha um pouco de tecnologia e um toque vintage que todos no bairro apreciavam. Então, pela primeira vez, a vida de Elson parecia estar indo muito bem. Ele só poderia esperar que seu filho também estivesse feliz. No entanto, Elson soube imediatamente que muitas pessoas não estavam bem. A crise econômica atingiu muitas pessoas, ao contrário dele. Muitos nunca se recuperaram. Algumas pessoas perderam suas casas e viviam nas ruas, e o inverno estava bem frio. Uma noite, ele fechou seu cinema e viu um homem parado do lado de fora. Ele esfregava as mãos, tentando se livrar do frio. Elson perguntou ao senhor se ele estava bem. Ele disse que sim e que seu nome era Roger. Elson perguntou se ele tinha um local para passar a noite. Ele respondeu que já estava há bastante tempo na rua e que não tinha local nenhum. Então Elson ofereceu o cinema para ele passar a noite, além de lhe fornecer alguns alimentos. Roger ficou muito animado e agradeceu. Elson foi embora, sem saber o que encontraria no dia seguinte. Roger dormiu em um dos sofás confortáveis da sala de espera. Na manhã seguinte, Roger se ofereceu para ajudar no cinema. Elson aceitou, mas lhe disse que não poderia pagar um grande salário. Naquele inverno, Elson permitiu que os outros moradores de rua também se abrigassem no cinema. A cidade ouviu falar de seu gesto gentil e as pessoas se ofereceram para ajudar com cobertores, comida e muito mais. Tudo o que Elson exigia era que o local permanecesse impecável para o público. Era maravilhoso ajudar pessoas que passaram pelo que ele passou em algum momento. Ele nunca imaginou que seu gesto gentil traria Luciano de volta. Naquela noite, Roger informou que havia um novo morador de rua, que era jovem, mas que parecia sem futuro. Elson concordou,
mas pelo menos eles estavam ajudando de alguma forma. No entanto, ele passou pela multidão e viu um homem sentado no chão com os braços em volta de si. Ele usava uma jaqueta de inverno vermelha brilhante. Elson perguntou ao jovem se precisava de alguma coisa, assim como fez há algum tempo com Roger. Mas desta vez, tudo mudou, porque o homem que olhou para ele era Luciano. Pai? Ele disse baixinho e lágrimas se acumularam em seus olhos. Filho! Elson se ajoelhou e abraçou o filho. O que está acontecendo? Luciano não respondeu. Ele chorou no ombro do pai. Poucos minutos depois, Roger se aproximou deles sem saber de toda a situação. O proprietário disse calmamente a Roger que o cara novo era seu filho e então o levou para sua casa. Ele tomou um banho demorado e seu pai preparou uma sopa quente e sanduíches que ele devorou rapidamente. Seu pai ficou pensando que seu filho talvez não comesse há algum tempo, ou dormisse em uma cama, ou mesmo tomasse banho. Mas ele evitou falar sobre qualquer assunto e o encorajou a relaxar naquela noite. Ele queria ser paciente, como deveria ter sido anos atrás. No dia seguinte, Luciano finalmente se abriu, começando com as palavras: "Sinto muito, pai." Ele então explicou como pulou de sofá em sofá por alguns dias, até que um de seus amigos lhe ofereceu trabalho e um quarto em uma cidade vizinha. Foi quando ele abandonou a escola e foi embora para sempre. Sua vida entrou em uma espiral depois disso. Ele quis voltar, mas não conseguiu. O amigo acabou expulsando-o depois de roubar o dinheiro que Luciano conseguiu economizar, e assim ele foi viver nas ruas. Ele voltou para a cidade naquele ano, na esperança de ter coragem de encontrar seu pai novamente. Mas ele se deparou com o cinema, que permitia a entrada de moradores de rua, e decidiu começar a ficar lá durante aquele inverno rigoroso. Ele não tinha ideia de que aquele local pertencia a seu pai. Ele não acreditava em como a vida de seu pai havia melhorado. Elson disse que era uma longa história e contou tudo ao filho. Luciano chorou novamente e seu pai também. Depois, o jovem prometeu trabalhar duro, conseguindo um emprego em uma construtora e fazendo trabalho noturno no cinema do pai. Ele aprendeu a lição, mesmo que tenha levado anos. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima história.